Olá, boa noite a todos. Eu saúdo a amada igreja com a paz gloriosa do nosso Jesus. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse dia que o Senhor já fez. E neste dia eu quero compartilhar uma palavra do céu ao seu coração. Você que pode, que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 12 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui a palavra. Esse texto da palavra de Deus me fez refletir na seguinte pergunta: qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo de vida? Qual é o seu objetivo? Quando eu olho para essa passagem, ela tem um contexto histórico muito rico e muito extraordinário. E quando nós olhamos para a vida desse homem que está aqui escrevendo essa carta, você vai ver que o apóstolo Paulo escreve essa carta ao povo de Filipos de dentro de uma cadeia. Ele estava preso numa cadeia romana, perseguido por Nero por causa das suas convicções religiosas, por causa da sua fé, por causa que ele anunciava Jesus Cristo. Então ele está ali dentro da cadeia, impedido agora de anunciar Jesus Cristo corpo a corpo, mas ele está enviando cartas às igrejas que, enquanto ele estava em liberdade, ele havia fundado. Embora essa cidade de Filipos, que é uma cidade bem antiga, ela foi fundada pelo rei Filipe II 358 anos antes de Cristo. E esse Filipe II, ele era o pai de um homem conhecido como Alexandre o Grande. E essa cidade, ela era uma importante rota para a entrada na Europa. A cidade de Filipos, ela era uma cidade localizada numa colina, num lugar alto, e muitas pessoas passavam diariamente por ali. Ela era considerada a cidade mais importante da Macedônia. E quando eu olho para esse contexto, como que o Evangelho chegou nessa cidade? A história do Evangelho chegando nessa cidade através da vida do apóstolo Paulo. Foi a primeira cidade da Europa que recebeu e que ouviu a mensagem de um missionário cristão. E o texto que fala do início dessa igreja na cidade de Filipos está lá no livro de Atos, mais especificamente Atos 16, do verso 9 em diante. E o que conta ali a história? Conta a história que Paulo, ele estava em Troade, estavam pregando o evangelho em vários lugares, e quando ele vai deitar à noite, ele tem uma visão. E na visão aparece um homem diante dele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele diz que eles foram então impelidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo para ir para a Macedônia. E quando eles vão para essa região chamada Macedônia, a primeira cidade que eles chegam é a cidade de Filipos. Então eles chegam ali, eles estão ali naquela cidade com um grupo, uma equipe de evangelismo, Paulo e a sua equipe, e chega o sábado e eles dizem assim: vamos procurar um lugar nessa cidade, onde nós podemos orar com mais tranquilidade. E eles vão saindo então e eles veem um rio, e na beira daquele rio tem um grupo de mulheres e algumas pessoas sentadas ali conversando na beira do rio. Então eles se aproximam daquele grupo de pessoas, e Paulo se apresenta e começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. E ali existia uma mulher chamada Lídia, que ouviu com muita atenção as palavras de Paulo, e ela recebeu a mensagem. E naquele dia ela e toda a sua família que lhe estava foram batizadas. E
ela disse: bom, agora que eu estou batizada, se vocês me consideram uma crente no Senhor, eu quero que vocês fiquem na minha casa. E a casa dessa mulher, que recebeu o evangelho na beira de um rio, foi ali a base para essa igreja que se estabeleceu na cidade de Filipos. E agora, quando estou lendo aqui o capítulo 3 do livro de Filipenses, muitos anos mais tarde, Paulo está na prisão, então, escrevendo uma carta para essa igreja tão extraordinária. E ele diz o seguinte, já no início aqui do capítulo 3, ele diz assim: olha, eu não me canso de repetir a mesma coisa. Alegrem-se no Senhor. Quando você vai olhar qual que é o contexto da vida do apóstolo Paulo, está preso, está numa cadeia, mas mesmo preso, ele orienta a igreja e ele fala para a igreja: olha, alegrem-se no Senhor. Paulo está falando: eu estou preso, mas eu tenho alegria, porque a minha alegria está aqui comigo e a minha alegria é Jesus. E ele afirmava: essas prisões que o homem colocou em mim, que eu estou aí por uma perseguição religiosa, elas não têm prendido o evangelho. O evangelho, ele continua livre, ele continua avançando. E essas prisões aqui, elas não estão parando o evangelho, mas o evangelho está avançando ainda mais, porque eu estou aqui com um alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E quando nós falamos de alvos, de objetivos, todos nós miramos em alguma coisa. Todos nós temos algum objetivo. Alguém um dia disse assim: se o teu alvo é nada, certamente você o alcançará. Se nós miramos para o nada, temos como alvo nada, aquela pessoa não tem alvo nenhum, o alvo dela é o nada, e com certeza ela vai alcançar isso, o nada. Mas de modo geral, todos nós, toda a humanidade, todas as pessoas em toda a face da terra, elas têm alvos. Todos nós estamos diariamente mirando em alguma direção e esperamos que esse alvo ele nos traga algum benefício. Quando nós olhamos para essa questão dos alvos, nós vemos muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades que são manifestos por aqueles que estão buscando seus alvos, ou até mesmo por aqueles que já alcançaram seus alvos. Muitas coisas extraordinárias são criadas, e isso gera no mundo todo uma dinâmica incrível. Existe um poder criativo sobre toda a face da terra que fascina as pessoas e transforma o mundo que nós vivemos dia após dia. Esse poder criador que está sobre todas as pessoas, sobre toda a terra. Porém, no capítulo 3, no verso 14 de Filipenses, Paulo, um doutorado na sua época em religião e contra aqui a sua própria trajetória intelectual, ele afirma com veemência que foi atraído para um alvo maior do que tudo aquilo que ele tinha como alvo terreno, como alvo humano, como objetivo humano. E ele fala aqui que esse alvo maior é um alvo que não termina quando o nosso corpo desce à sepultura. Esse alvo é um alvo que tornava o apóstolo Paulo destemido diante de todos os temores comuns e pertinentes aos seres humanos da sua época. Aqui ele aponta para algo maior do que os nossos olhos podem ver, podem enxergar. Existe um prêmio, existe uma recompensa que nenhuma carreira humana, por mais brilhante que seja, irá algum dia receber. E esse prêmio, ele aponta aqui, é o prêmio da soberana vocação. É o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o prêmio que fez Jesus afirmar que dos nascidos de mulher não existia nenhum maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus
é maior do que João Batista. Esse prêmio que faz com que o menor dos nascidos de mulher que alcançarem esse prêmio se torna o maior do que todos os homens que viveram na face da terra, por mais brilhantes que eles possam ser. No mundo todo, mais de 3 bilhões de pessoas já foram atraídos para esse chamado celestial. Muitas pessoas em todas as línguas, povos, tribos e nações têm ouvido falar de Jesus. Mas se todas essas pessoas estão prosseguindo para esse alvo, nós não sabemos dizer. Mas o que o apóstolo Paulo, com lágrimas, já nos seus dias, no seu tempo, há quase 2000 anos atrás, disse, é muito real para os nossos dias também. E ele afirma aqui nessa passagem de Filipenses 3, que muitos estão vivendo hoje como inimigos da cruz de Cristo. Muitas pessoas têm se colocado como inimigos da cruz de Cristo. E ele diz assim, olha, o destino dessas pessoas, ou seja, o alvo dessas pessoas é a perdição. Elas estão caminhando para isso, porque elas escolheram essa direção para a vida delas. E o Deus dessas pessoas é o ventre, é o seu estômago. Elas têm orgulho daquilo que é vergonhoso, daquilo que é errado. E só pensam nas coisas terrenas, só pensam para esse tempo. Ou seja, ele fala que tem um grupo de pessoas que já definiram o seu alvo, que já definiram o seu destino. A pergunta que eu gostaria de deixar com esta breve mensagem é: qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Michael Green, ele conta uma parábola russa sobre o caçador e o urso. E nessa parábola ele diz o seguinte, que um dia um caçador ele estava ali com a sua espingarda mirando para um urso. E ele estava ali a ponto de atirar e de repente o urso fala com ele e fala assim: ei, espera! Não é melhor a gente falar do que você atirar? O que é que você quer? Vamos conversar, vamos negociar. Então, o caçador, baixando a sua espingarda, começou a falar ali com o urso e disse: olha, o que eu quero mesmo é um casaco de pele de urso para me cobrir deste frio. E o urso olha para ele e fala assim: bom, essa é uma questão interessante, é possível negociar sim, nós podemos negociar. Eu apenas estou querendo um estômago cheio, mas vamos conversar. E depois de um tempo ali falando, o urso volta sozinho para a floresta. As negociações foram um sucesso e ambos receberam o que queriam. O urso ele conseguiu um estômago cheio e o caçador ficou coberto de pele de urso. A pele do estômago do urso, mais especificamente. E o que nós aprendemos com essa parábola? Que na negociação com o nosso inimigo, ele sempre vai nos prometer aquilo que nós queremos, mas ele vai apenas levar aquilo que interessa para ele, aquilo que ele quer. A nossa alma, os nossos alvos, o nosso destino. Cuidado, nunca entre em negociação com o inimigo. Por mais que ele prometa coisas que talvez você quer aqui neste mundo também. E acima de tudo, nunca abaixe as suas armas. Nunca abaixe a sua guarda. Essa semana, um texto da palavra de Deus ficou na minha memória. Mateus 6, 27. Ali Jesus falando para os discípulos, num tempo que eles viviam ali oprimidos também, com medo daquilo que poderia acontecer com eles. Jesus disse o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E quem estava falando com eles? O dono da vida, o autor da vida, aquele que tem domínio sobre a vida. Filipenses 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo termina dizendo assim: olha, nossa cidadania, porém,
está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Qual é o seu alvo? Você já tem o seu nome escrito na cidade celestial? A sua cidadania é apenas desse mundo, é apenas terrena? Ou você já tem a sua cidadania lá nos céus também? Quando olhamos para a palavra de Deus, você vai ver Jesus dizendo assim para todos os que o ouviam: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a cidadania dos céus, tem o seu nome escrito lá nos céus. Não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creia em Deus, creia no Filho, creia naquele que foi enviado, Jesus, o Filho de Deus, que veio para este mundo com o propósito de te amar, de perdoar os teus pecados, de te salvar e também de garantir que você, pela fé nele, tenha a vida eterna, tenha a cidadania celestial. E quando tudo aqui nesse mundo chegar ao seu fim, porque tudo nesse mundo chega ao seu fim, você tem algo extraordinário preparado pelo Senhor. Receba Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Receba Ele no seu coração. Confesse Ele com os seus lábios. E a partir desse dia, você pode também ter um alvo maior e um alvo melhor. O prêmio da tua soberana vocação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os que o amam, a todos os que aguardam a vinda do Filho de Deus. Que a paz de Cristo, do nosso Jesus Cristo, seja com todos em nome de Jesus. Quero orar com você agora, deixando uma palavra de bênção sobre a sua casa e sobre a sua família também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, Jesus Cristo. É pela fé no teu Filho que nós temos vida. Quem tem o Filho tem a vida. E nós temos recebido esta vida. O teu Espírito já esclareceu para nós aquilo que está encoberto para muitos. A ciência não pode espiar e não pode explicar esse mistério. Mas o teu Espírito já revelou ao coração de todos aqueles que creem. Pai, no nome de Jesus, contempla a vida dos meus irmãos, cada casa, cada família, cada lar, cada pessoa, que a nossa confiança, a nossa fé, o nosso coração nesses dias de turbulência esteja firmado no Senhor, firme no Senhor. O Senhor é o nosso Deus e a nossa cidadania está nos céus, da onde nós aguardamos a tua vinda, aonde o Senhor vai levar todos aqueles que creem para habitar este lugar que já foi antes da fundação do mundo, preparado para aqueles que o amam. Pai, no nome de Jesus, abraça cada lar, cada família, abraça cada um dos teus filhos, supre as necessidades, que pela fé, a tua igreja, o teu povo, a nação brasileira, o nosso país, os habitantes, Senhor, das regiões mais distantes, sejam tocados pela tua glória, sejam alcançados pelo Senhor. No nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu como ministros dessa aliança e do teu evangelho, nós declaramos a tua paz, nós declaramos a tua bênção, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a tua alegria, mesmo em tempos de tribulações. Que o teu Espírito Santo abrace cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus.